Prezados pós-graduandos, esta videoaula tem como principal objetivo apresentar alguns conceitos-chave que serão tratados com mais profundidade no caderno de estudos. Esta disciplina foi criada a princípio para dar subsídios aos professores que pretendem utilizar ou que já utilizam a imagem na sala de aula, pois apresenta noções básicas para se trabalhar a imagem como fonte de conhecimento. Estamos habituados a ver as imagens como simples ilustrações de textos, ou simplesmente como fontes de prazer e divertimento. Elas fazem parte do nosso dia a dia, estão nas propagandas em outdoors, na televisão, na internet, no cinema, nas fotografias de jornais e revistas. As imagens informam, mas também formam o nosso pensamento. Vivemos em um mundo de imagens, e um dos nossos desafios, enquanto educadores e cidadãos, é problematizar as imagens, principalmente aquelas relacionadas com a mídia. Devemos perceber as imagens como uma construção que mantém relação com determinado contexto histórico. Precisamos questionar todos os tipos de imagens que influenciam na formação de nosso imaginário. No primeiro capítulo do caderno de Linguagem Visual e Historiografia, vocês estudarão os conceitos de imagem e representação. Esta primeira parte é uma espécie de introdução teórica para os outros capítulos, onde serão abordados os seguintes pontos: a origem das imagens, os princípios básicos que definem as imagens e as primeiras reflexões sobre a natureza das imagens. Já o segundo capítulo tratará da relação entre imagem e historiografia, ou seja, do uso da imagem enquanto fonte de conhecimento dos historiadores ligados à nova história cultural. Para isto, abordaremos a noção de nova história, a história cultural e os estudos sobre imagem e as metodologias de leitura das imagens, em especial a iconografia. Já no terceiro capítulo, vocês terão como tema de estudo a fotografia, vista sob o olhar dos historiadores. Nesse capítulo, serão tratados os seguintes assuntos: apontamentos sobre a história da fotografia, reflexões sobre a natureza da fotografia, a relação entre fotografia e historiografia e considerações sobre métodos de interpretação de fotografias. E para finalizar, o quarto capítulo trará informações sobre cinema e seu uso em sala de aula. Nesse capítulo, versaremos sobre história do cinema, a relação entre cinema e historiografia, elementos da linguagem cinematográfica e o uso do cinema em sala de aula. Espero que esta disciplina contribua para a formação de um novo olhar sobre as imagens. E não esqueçam, o caderno de estudos é uma base para que vocês aprofundem as leituras. Busquem livros, artigos, sites, filmes, pinturas e fotografias indicadas no caderno. Bons estudos! Gostaria de falar rapidamente sobre o meu interesse no estudo das imagens. Seria como um comentário sobre os bastidores da elaboração do caderno de estudos, Linguagem Visual e Historiografia. Meu interesse em estudar imagem nasceu no calor da prática de pesquisa. Na verdade, decidi estudar imagem para compreender melhor as principais fontes de pesquisa de minha tese, que são uma série de imagens fotográficas anônimas da cidade de Florianópolis do início do século XX, como essa fotografia, que dá a ver a região portuária de Florianópolis. Essa fotografia pertence aos arquivos da Casa de Memória da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Não tem data nem autoria. No entanto, podemos situá-la entre 1926 e 1979, período de existência do porto. Nosso trabalho de datação pode avançar, ainda mais se considerarmos outros elementos presentes na imagem, como o automóvel, provavelmente um Ford T, comum nas décadas de 1920 e 1930. No entanto, quando digo, vejam, um dia Florianópolis teve um porto no centro da cidade, e ele era assim. Estaremos tratando a fotografia apenas como uma ilustração de algo que não existe mais. Essa é, aliás, a relação comum que estabelecemos com a fotografia.
tendemos a ver apenas o conteúdo que foi enquadrado, a aparência imediata da imagem. No entanto, gostaria de chamar a atenção para o aspecto externo da imagem, aquilo que não aparece na imagem, o que não é evidente. Nessa imagem, estamos diante, primeiro, de uma fotografia digital em preto e branco. Não estamos frente ao porto propriamente dito, mas de uma representação do mesmo. Dizer que não estamos diante do porto é uma constatação aparentemente óbvia, mas é de fundamental importância para compreendermos a primeira natureza da imagem. A imagem é um artefato material que geralmente difere-se da forma daquilo que representa. A imagem coloca-se no lugar do outro. Por outro lado, esta fotografia apresenta-se como um testemunho do passado. Mais que mostrar como era o principal porto da capital de Santa Catarina, ela representa o ideal de urbanidade da época. Na primeira metade do século XX, Florianópolis passou por uma série de reformas urbanas. E esta fotografia serve como registro da evolução da cidade, que se cria bela e moderna. A fotografia serve, então, como vestígio visual do ideal de modernidade. Perceba que a foto mostra tanto as obras inacabadas do calçamento do porto, quanto a monumental ponte pêncil ligando ilha e continente. Após apresentar o motivo que me levou a estudar a imagem, falarei em poucas palavras sobre a natureza da imagem, assunto que será tratado com mais calma no caderno de estudos. O que nos vem à mente quando ouvimos a palavra imagem? É comum associarmos imagem ao conteúdo de uma fotografia, de uma obra de arte, da cena de filme ou de um comercial de televisão, não é mesmo? Nosso próprio pensamento é composto por um conjunto de imagens. Falamos anteriormente que a imagem é uma representação mental ou material de algo ou alguém. O poder da imagem está justamente em seu caráter de representação. Pensem, por exemplo, na prática comum no século XIX de fotografar pessoas mortas. A fotografia, nesse caso, tinha o poder de preservar o indivíduo em sua própria representação. É o livro dos mortos. Creio que no século passado tiravam fotos dos mortos na esperança de que a alma continuasse a viver pelos retratos. Tem fotos de grupos. E de crianças. Outro exemplo disso pode ser visto nesta imagem. Vocês já devem ter visto essa pintura. Trata-se de uma pintura rupestre, pré-histórica, com aproximadamente 16 mil anos. Ela foi encontrada na década de 1940, na Gruta de Lascaux, que fica no sudoeste da França. O que é essa imagem? Penso, mas posso estar enganado, que vocês diriam que se trata de um touro, certo? Mas isto não é um touro. E, como dissemos anteriormente, trata-se de uma representação de um touro. A pintura, nesse caso, se coloca no lugar do touro. É um artefato que simboliza o animal. Ou, quem sabe, o espírito do animal. Na verdade, não existe um consenso sobre o significado das imagens rupestres. A interpretação está em aberto. Concluímos, então, que se trata da imagem de um touro. Dois outros aspectos são fundamentais para a compreensão da imagem enquanto um artefato culturalmente elaborado. Primeiro, a produção da imagem está relacionada a uma técnica. E segundo, a imagem é uma forma de apropriação. A primeira afirmativa nos desafia a descobrir a forma de produção da imagem. Porque tanto um pintor quanto um fotógrafo
dominam determinadas técnicas de composição. No caso do pintor, serão necessárias noções de perspectiva, proporção, profundidade, sombra e luz. No caso do fotógrafo, técnicas de manuseio da câmera, noções de enquadramento e de revelação. Portanto, a elaboração de uma imagem exige um trabalho de produção que envolve conhecimento da linguagem visual. Afirmar que a imagem é uma apropriação significa dizer que a imagem tem o poder de apoderar-se daquilo que representa. Esta apropriação, por sua vez, orienta a maneira como percebemos lugares e pessoas. Um exemplo disso seria o cartão postal, que transforma a paisagem em mercadoria para o turismo. O cartão postal é uma composição que se apropria de uma parte visual do mundo e o qualifica como único e belo. O objetivo do postal é seduzir e atrair. A foto postal é uma composição imagética que apresenta apenas um recorte e tem o poder de construir uma imagem do lugar, ou melhor, uma identificação. Neste sentido, precisamos olhar a imagem como uma construção. Para isso, devemos tratar a imagem com certo estranhamento, ou seja, manter um distanciamento ao invés de admirar passivamente a imagem. Precisamos perceber a imagem como objeto de estudo, a fim de entender as relações que ela estabelece com a sociedade e a cultura a qual está inserida. A leitura de imagem exige do pesquisador uma circulação entre diferentes áreas do conhecimento. A arte nos ensina sobre técnicas de composição, e a história dá a conhecer as relações que envolvem um contexto de produção e a circulação das imagens. A sociologia mostra os usos cotidianos e a filosofia ajuda a pensar a imagem como objeto de conhecimento. Imagem é um conceito amplo, por isso, falar em imagem nos remete a uma verdadeira diversidade de artefatos culturais. Entre eles a escultura, a pintura, a fotografia e o cinema. Podemos dizer que qualquer artefato imagético, seja ele uma escultura ou uma pintura, é uma construção que mantém relação com os costumes da sociedade em que ele está inserido. Mesmo que a imagem seja fruto do trabalho de um indivíduo, esta imagem e este indivíduo devem ser considerados em relação ao contexto histórico-cultural mais amplo. Isso quer dizer que o artefato imagético dialoga com toda uma herança cultural. As imagens, neste sentido, estão carregadas de significados e sentidos construídos histórica e socialmente. As imagens são representações visuais repletas de informações, tanto sobre o indivíduo que a construiu, quanto sobre a sociedade que ela está inserida. Na escultura denominada Grupo de Laoconte, por exemplo, podemos perceber aspectos da cultura helenística. A escultura data da segunda metade do século I a.C. e representa o trágico episódio em que Poseidon, deus dos mares, enviou duas serpentes gigantescas para matar o sacerdote troiano Laoconte e seus filhos, Antifantes e Timbraeus. Este episódio mitológico está presente na Guerra de Troia, travada entre Esparta e Atenas, e foi narrado por Virgílio em seu poema Eneida. A estátua representa menos o caráter religioso ou mitológico e mais o caráter humano, que é expresso pelo rosto sofrido e o corpo contorcido de Laoconte, que tenta, em vão, salvar os filhos da morte iminente. No período em que esta escultura foi feita, a arte era altamente valorizada pela elite. E quanto maior a habilidade do artista, maior o preço da obra. A arte grega, no período helenístico, passou a servir mais à apreciação estética e menos à religiosidade. Por isso, os artistas passaram a se preocupar em representar mais realisticamente os movimentos através das expressões do corpo humano. Foi dessa forma que os artistas conquistaram o reconhecimento, a fama e a fortuna. Havia tendência, neste período,
e retratar a realidade de maneira dramática e violenta. Lembremos que o período helenístico foi marcado pela ascensão do Império Romano, que tinha como diversão as lutas dos gladiadores nos coliseus. A escultura de Laocoonte também apresenta a força da tragédia da mitologia grega, permeada por dor e paixão. Segundo Nietzsche, as tragédias gregas mesclam as formas belas e perfeitas, que representam o deus Apolo, e as linhas tensas e disformes, que representam o deus Dionísio. Neste sentido, a tensão e não a beleza seria a principal característica da arte helenística. Passemos agora da antiguidade para a Idade Moderna. Se a imagem traz, como afirmei anteriormente, determinados elementos do contexto em que foi produzida, o que dizer então do quadro O Viandante sobre o Mar de Névoa? Esta obra faz parte do trabalho do pintor alemão Caspar David Friedrich, que foi um dos inventores da pintura de paisagem. Se a escultura anterior traz a tragédia por meio da representação do corpo, Friedrich procurava transmitir emoções através de suas paisagens, que, segundo Gombrich, refletem o estado de espírito da poesia lírica romântica. Na verdade, Friedrich procurava em suas telas retratar um estado de alma, ou seja, a vida interior do indivíduo. Este, aliás, era um dos ideais da arte romântica da Alemanha nos séculos XVIII e XIX. O movimento artístico conhecido como romantismo teve grande força neste período histórico. Nasceu no contexto de afirmação da burguesia e do Estado Nacional. O romantismo de Friedrich buscava, nas representações das paisagens naturais, as características visuais de uma nação. Era a época do nacionalismo e, portanto, da invenção da cultura local. Entre as características deste nacionalismo romântico, podemos destacar, nos quadros de Friedrich, o culto à natureza, o qual as paisagens sublimes eram verdadeiras fontes de inspiração e refúgio para o indivíduo. Era no contato com a natureza que os românticos acreditavam se aproximar de Deus. Seguindo o pensamento de Rousseau, os românticos acreditavam que um passeio ao cume de uma montanha serviria para purificar e engrandecer o espírito. No quadro, vemos um homem de costas que contempla a paisagem do alto de uma montanha. Trata-se de um viajante ou peregrino. Este indivíduo contempla solitário o mar de nuvens no cume da montanha. Aos seus pés repousa o sublime na paisagem grandiosa de horizonte infinito. O quadro convida o espectador a contemplar a paisagem, a se colocar no lugar do homem representado na tela. Foram os pintores de paisagem como Friedrich que inauguraram este novo modo de encarar a natureza, que se resume em olhar a natureza como pitoresca, que significa transformar a natureza em pintura. Quantas vezes não olhamos para uma paisagem e dissemos: isso parece um quadro? Podemos concluir então que as imagens que fazemos da natureza é uma herança dos pintores de paisagens. Hoje em dia, as imagens de paisagens fazem parte da lógica capitalista e são matérias-prima para as propagandas turísticas. Trouxe estas duas imagens, a escultura Grupo de Laocoonte e o quadro O Viandante sobre o Mar de Névoa, para mostrar que as imagens são verdadeiras materializações do imaginário do passado. Exatamente por este motivo que são importantes fontes para os historiadores. Hoje, tratamos as imagens como importantes fontes aos historiadores, porém, nem sempre elas foram consideradas como tal. Isto porque, até a segunda metade do século XX, os historiadores privilegiavam os documentos escritos como fontes históricas. E não era só isso. Os documentos eram tratados como fontes fiéis do passado. Cabia ao historiador simplesmente deixar que o documento falasse. Porém, a partir da década de 1960, a historiografia sofreu uma mudança, com a chamada virada linguística. A virada linguística significou um novo olhar sobre a realidade historicamente construída. Significou perceber a história como uma construção narrativa
influenciada pela subjetividade do próprio historiador. Os historiadores perceberam que a linguagem, mais precisamente o discurso, tem influência na maneira como compreendemos o mundo. A linguagem age sobre a realidade, dando significado às coisas e aos fenômenos que nos cercam. Este movimento teve início na filosofia, mas se estendeu a outros campos do conhecimento, influenciando, inclusive, a maneira de compreender e de escrever história. Os historiadores passaram, então, a dar maior atenção ao discurso, ou seja, a forma como os fatos ou acontecimentos são narrados, pois toda narrativa possui significados socialmente construídos. As teorias de Michel Foucault, por exemplo, podem ser percebidas dentro do contexto da virada linguística. Sua preocupação enquanto historiador está em descobrir os sistemas de pensamento. Cabe ao historiador analisar os discursos que podem ser entendidos como redes de representações, como as representações de gênero, raça e identidade. A análise do discurso, portanto, permite compreender as representações sociais, mas também as relações de poder que permeiam a sociedade. O estudo histórico, que leva em conta o aspecto ativo da linguagem, nos ensina, por exemplo, que nação, ou melhor, as ideias que fazemos sobre Estado Nacional, é uma invenção histórica e que favoreceu a classe burguesa em ascensão desde a Idade Moderna. Na última década do século XX, presenciou-se, por sua vez, outra mudança de paradigma nas ciências humanas. Foi a vez da virada visual e, consequentemente, da valorização dos estudos das imagens. Se a virada linguística marcou os estudos em torno dos sentidos do discurso e alertou para o caráter subjetivo da linguagem, a virada visual foi um marco importante no tratamento das imagens pelas ciências humanas. Contudo, este movimento em direção à revalorização das imagens, enquanto fonte de conhecimento, faz parte dos esforços da academia em compreender a cultura contemporânea, pautada na visualidade. No centro deste debate está a mídia, principalmente a mídia televisiva, que influencia no comportamento de milhares de indivíduos no mundo globalizado. O problema da imagem na formação do cidadão passou a ser um ponto importante nos estudos das ciências humanas, de maneira geral, e na história, de forma particular. A história trouxe a imagem para o centro do debate e, assim, a fonte imagética deixou de ser um complemento ilustrativo do texto para se tornar um documento especial de acesso ao passado. O historiador se cercou, por sua vez, dos conhecimentos acumulados por outras disciplinas, a fim de interpretar as imagens, como, por exemplo, os estudos de arte baseados na semiótica. Trataremos da semiótica e de outros métodos de leitura de imagens no caderno de estudos. Por fim, espero que o estudo das imagens signifique um verdadeiro trabalho de exploração, que seja estimulante e desafiador, mas, acima de tudo, que contribua para a sua formação intelectual e acadêmica. Um forte abraço!